Já tenho quase 25 anos de Ministério Público e eu acredito que uns 130 júris, pelas minhas contas, mais ou menos isso. Eu, particularmente, nunca peguei um júri tão longo quanto esse, de 2 dias assim, diretos. O que leva muito tempo no júri, na verdade, vai sempre determinar quantos réus são e quantas pessoas serão ouvidas no plenário. Como ontem houve 3 réus, então vocês imaginem, 3 réus para serem ouvidos, interrogatórios, mais tanto números de vítimas que aconteceram, porque houve roubos e houve tentativas de homicídio, então foram 12, a gente tinha mais ou menos 15 pessoas a serem ouvidas. E cada uma delas, conforme depoimento, pode levar 10 minutos, às vezes pode levar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Atuou somente o senhor na acusação? Sim, ontem eu atuei individual e cada um dos réus, era 3, tinha um procurador diferente. Os réus são de onde, doutor Henrique? Os réus não são daqui, mas eles viviam na época daqui. Estavam agindo aqui? Sim, pelo que foi julgado e foi condenado. Inclusive houve a condenação também por associação criminosa, como a gente chama, formação de quadrilha. É sinal de que eles haviam uma forma permanente de cometerem crimes contra o patrimônio na região. Os indiciados respondiam pelos crimes de tentativa de homicídio contra 4 policiais militares, roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Isso, foram 4 tentativas de homicídio, 2 roubos, o primeiro que aconteceu aqui no trevo de Sananduva, que havia uma fruteira na época e um casal foi assaltado e levaram o carro. E com esse carro se deslocaram até a comunidade Esmeralda, onde no interior também renderam família, enfim, e levaram os pertences que tinham lá. No momento que eles estavam com todos os pertences vindo embora pela estrada do Ratiel, que houve o primeiro confronto com a polícia. Então nessa troca de disparo houve 3 policiais que foram alvejados. O sargento Christian, o sargento Paulo Henrique e o sargento Rosauro. Mas nenhum deles ferido? Não, nenhum deles ficou ferido. Embora o cerco policial e a troca de tiros, eles conseguiram, através do carro Hilux que eles roubaram da propriedade, fugirem e andarem mais ou menos uns 8 quilômetros, mais ou menos isso, tá? Em que houve um pneu estourado. E aí eles se obrigaram a se desfazer do carro e entrar no mato. E aí vem o segundo momento, aí houve o reforço das guarnições, houve o chamado cerco policial e a polícia ficou aguardando até o momento que eles cansassem da fome, do frio, do barro. Nesse meio tempo que eu estava no mato, eles fizeram ligação para outras 2 pessoas para vir como uma forma de resgate. E quando houve a aproximação desse carro, em que eles puderam sair do mato e entrar no carro, houve a segunda abordagem policial. E que daí houve nova troca de tiros e aí houve uma específica contra o agora Major Marcelo, em que houve também sua vida foi atentada com relação a isso. E isso que no caso, os delinquentes não imaginavam ou não sabiam que a polícia estava de prontidão ali. Eu acredito que não, Ademar, porque senão eu acho que eles não teriam partido para esse tipo de tentativa de fuga, né? Embora o cansaço, a fome e tudo mais, a verdade é que a polícia chegou e aproximou-se e efetivamente nesse segundo cerco houve a captura deles. Ao todo eram 7 elementos, 7 indivíduos, o doutor Henrique? Sim, na verdade são 7, só que 5 estão relacionados aos roubos e às tentativas de homicídio, né? Os outros 2, tá, foram mais na questão do suporte, da formação de quadrilha, das armas, dos crimes patrimoniais. E por mais estranho que possa parecer que o Tribunal do Júri só julga crimes contra a vida, esses outros 2, por estar no mesmo contexto, eles também serão julgados pelo Tribunal do Júri. Se não houvesse esse contexto, eles seriam julgados normalmente por um juiz togado competente de onde caísse. Eles foram defendidos por advogados, não de Lagoa Vermelha, ao que parece? Um deles por uma advogada de Passo Fundo, outro por uma advogada de Capão da Canoa e outro pela Defensoria Pública. Quer dizer, chegaram a constituir advogados? Sim. E advogados muito brilhantes, muito bons naquilo, a Defensora Pública também, muito bons naquilo que fazem. Então veja que a acusação teve um trabalho muito grande ontem de manter de conseguir a condenação desses casos. O José Leodir da Silva, condenado a 71 anos de prisão. O William de Lima, condenado a 49 anos e 6 meses. E o Volney Cortes, condenado a 70 anos e 6 meses. O limite não é 30 anos, doutor Henrique? As penas em si não há limite. Tá? A condenação pode ser 30, pode ser 50, pode ser 200, pode ser 500. O efetivo cumprimento de pena, que era 30, agora é 40. Até 2019, dezembro de 2019, o limite máximo de penas que alguém pudesse ficar era 30 anos. Com essa mudança era 40. Mas como o fato é de 2016, eles respondem à época do fato. Então eles não poderão passar de 30 anos de cadeia. Bom, esses 3 elementos foram condenados
E há mais 3 para serem julgados, estariam presos também, doutor Henrique? Há mais 4 para serem Mais julgados. 4 para serem julgados. 2 estão presos, 2 não. Tá? Esses 2 estão mais relacionados à questão do resgate, do suporte e dos crimes de associação criminosa, do porte de arma e tudo mais. Mas esses 2 respondem processo de liberdade. Os outros 2 sim estão presos.